Olá pessoal do primeiro ano, aqui quem fala é o professor Andenberg, para mais uma aula de filosofia. Nós vamos agora apresentar conteúdo da segunda unidade, né? Capítulo 4, o ser humano quer conhecer a si mesmo. Engraçado que esse conteúdo dialoga com o capítulo, relativamente dialoga com o capítulo de sociologia, né? Também que também da segunda unidade, que é em relação à identidade, faz de certa forma ter um diálogo, né? Mas aqui no sentido mais profundo, no campo filosófico, das primeiras interrogações acerca do que é o ser humano, né? Do que quem somos nós. É um pouco desse questionamento aqui e de reflexões profundas. Aqui já tem imagem da capa de um filme chamado Blade Runner. Blade Runner é um filme de 82. O nome é Blade Runner, O Caçador de Androids. Tem duas sequências desse filme, se vocês tiverem interesse. E esse filme ele trata de um filme em que se questiona a questão do ser humano e não somente do ser humano, mas em uma sociedade futurista, o filme é ambientalizado, em que existem androides artificiais exatamente iguais a seres humanos, em que esses androides artificiais que têm inteligência artificial também começam a questionar sua existência, questionar o eu. E isso entra em choque sobre o que é humano, o que não é ser humano. Quem é o que é ser humano, o que é o eu, né? Quem tem curiosidade de compreender esse drama, assista. Esse filme tem, por sinal, tem até na Netflix, o filme de 82. E tem a sequência também, que é Blade Runner 2049, que é o segundo filme, que ainda é em torno dessa mesma história, dessa mesma perspectiva, que é a capa do primeiro filme. Segundo filme, quem tiver interesse, acompanha que vale a pena, né? Que vai dialogando um pouco com o conteúdo que está se tratando aqui. E assim, uma pergunta que mais instiga e que mais instigou os seres humanos e principalmente a filosofia é quem sou eu, né? Lógico que ocorreu algumas respostas, né? Geraram algumas respostas, geraram também outras perguntas, outras inquietações, e isso iniciou lá com a mitologia, com o conhecimento mitológico e religioso logo no início das primeiras civilizações na Idade Antiga. Mas isso foi gerando uma maior inquietação, maiores questionamentos, maiores interrogações acerca dessa pergunta, e foi se evoluindo isso no sentido de que a filosofia começa a se apropriar não somente no olhar sobre a natureza, mas o olhar para dentro, para o ser humano, ainda na filosofia grega. A gente vai entendendo com calma aí, primeiro com Platão, depois com Aristóteles, e aí posteriormente Idade Moderna, pensamento filosófico na Idade Moderna. A gente vai com calma entendendo isso aí. E chega ao ponto em que há uma compreensão mais profunda acerca desse ser humano, principalmente a partir das descobertas de Darwin, com a teoria evolucionista do século XIX, em que se posteriormente esse ramo ele sustentou a partir dessas investigações outras áreas de conhecimento, outros ramos científicos, como foi o caso da antropologia, para compreender no sentido mais subjetivo do que é o ser humano, também no campo cultural, da forma do como o ser humano se expressa socialmente. E fora de além, outras perspectivas no campo da psicologia, da qual também se tem muita contribuição. Que hoje é um pilar fundamental, né? Esse fator do quem é o ser humano, quem sou eu, conhecer a si mesmo no campo da psicologia, pois tais práticas do autoconhecimento, através das orientações dos profissionais, psicólogos e psiquiatras, têm ajudado tanto pessoas que estão com depressão, ansiedade, etc. E tal. Vamos lá. Aqui inicia essa reflexão sobre conhecer a si mesmo com o poema de Carlos Drummond de Andrade, O Homem, As Viagens. Queira se deliciar por esse poema, né? Vocês que têm costume de ler poemas.
eu sei. Leiam com atenção. Vamos lá para o tempo. Vamos lá, o corpo e alma. Essa é uma das primeiras reflexões acerca do que é o ser humano. Lá com os primórdios é, dessa compreensão, desses estudos, lá no século V a.C. Beleza? É o seguinte, galera. Já tratei aqui nos capítulos anteriores que muito dos primeiros filósofos se centravam as suas indagações em investigações acerca da natureza. Mas Sócrates deu uma virada nisso. Sócrates ele inverte essa preocupação e põe o ser humano sob foco do pensamento filosófico. Né? O ser humano se tornará, ou se tornou, o ponto central das reflexões filosóficas, principalmente a partir de Sócrates. Afirma-se que ele adotou um lema de sua prática filosófica e a inscrição que ficava no portal do famoso oráculo de Delfos, templo dedicado a Deus Apolo. Conhece-te a ti mesmo. Essa inscrição coloca o ser humano como fonte e caminho para a obtenção de todo o conhecimento. Seguindo tal máxima, a vida, examinada e investigada por meio da prática da filosofia, irá tornar mais digna de ser vivida. Essa é um peso primordial. E o engraçado é que tal reflexão é fundamental, é de grande importância para o campo da psicologia, o quanto é importante se conhecer, né? Hoje. Na antiguidade, dois outros filósofos deram importantes contribuições para o pensamento a respeito do ser humano, Platão e Aristóteles. A máxima dessa reflexão é Sócrates, mas Platão e Aristóteles também discutiam. No primeiro momento, a primeira interpretação vai ser sobre o dualismo psicofísico. E a gente vai entender o que é essa teoria, o que é essa percepção filosófica do dualismo psicofísico na perspectiva de Platão, né? Em que o ser humano ele era composto do ponto de vista do corpo e alma, e o corpo era a representação do físico material imperfeito e imortal, e a alma era o imaterial perfeito e imortal. E nesse sentido, não se pode pensar o ser humano apenas como um corpo e nem apenas como a alma. Ele é uma ligação indissolúvel entre esses dois, corpo e alma, segundo Platão. Precisaria, no entanto, ser conduzido pela alma, que é onde reside a razão e o pensamento. A alma reside a razão e o pensamento, segundo Platão, para que sua vida não se perdesse nas imperfeições do mundo físico. Essa teoria, que considera uma oposição entre os atributos do corpo e da alma, é a base daquilo que seria chamado depois de dualismo psicofísico. Né? A compreensão do dualismo psicofísico é com base nas perspectivas de Platão entre corpo e alma. Uma vez controlados os instintos e as paixões do corpo, a alma pode dedicar-se às ideias. Contudo, Platão advertia que o fato de sermos guiados pela alma não significa uma negação do corpo, pois o bom uso da alma depende da saúde do corpo, que precisa ser bem cuidado. Um corpo devidamente exercitado possibilitaria que a alma também exercitasse corretamente por meio da prática filosófica. Um não nega a outro. Platão não nega nem o corpo, não nega o corpo quando destaca a alma ao descrever que a alma residia a razão e o pensamento. Existe um contraponto nessas perspectivas, e esse contraponto vem com... Contraponto não, esse processo de mudança acerca dessas interpretações do que é o ser humano vem com Aristóteles. Ainda mesmo com o dualismo corpo e alma no sentido platônico, desenvolveu-se uma teoria na qual se distingue
vários atributos da alma, sendo a razão o mais importante deles, por ser encontrada apenas nos seres humanos. Definiu o ser humano como um animal racional, um animal político. Esse elemento a mais que só Aristóteles implementa promove um novo olhar do ser humano. Promove uma coisa que hoje caracterizamos o quanto o ser humano ele é um ser social, né? E tendo esses atributos de um animal racional e um animal político. Vamos entender um pouco sobre isso, sobre o que Aristóteles, o que é o ser humano, né? Os gregos antigos afirmam que o ser humano só pensa por meio da linguagem, o que significa que o pensamento e linguagem estão entrelaçados. Ao afirmar que o ser humano é um animal racional, Aristóteles também quer dizer que ele é dotado de pensamento e de linguagem. Para designar tal característica, ele usou a palavra logos, que, que tanto significa razão, pensamento, quanto palavra e linguagem. Não é compreender o ser humano somente meramente como um animal racional, mas é no sentido muito mais profundo, colocando o elemento do pensamento e da linguagem enquanto elementos centrais da essência humana, do desenvolver humano, tá bom? É um pouco do que Aristóteles trata, em que utiliza-se a palavra logos para descrever todos esses elementos, a razão, pensamento, palavra e linguagem. Dessa primeira definição decorre a segunda. Somos seres de linguagem. Se nós comunicamos com aqueles que são iguais a nós, então com eles compartilhamos a vida. Por isso somos seres sociais. Seres políticos, aos elementos aqui, ó. Animal racional e animal político. Animal político por quê? Esqueça a concepção de político que muitas das vezes nós temos de forma bastante equivocada, no sentido de que política só é mente o governante, ou o momento eleitoral, ou um parlamentar, e por aí vai, ou um governante. Não, não, esqueça isso. Vamos compreender a palavra num sentido muito mais profundo, tá bom? Somos seres políticos porque somos seres sociais, porque vivemos em comunidades. E viver em comunidade possibilita se realizar-se como uma humanidade em vida política. É isso que Aristóteles define. E, basicamente, qual é a compreensão disso? A compreensão do animal político, então, seria aquele que consegue realizar seu potencial em âmbito das polis. A grosso modo, o que é um animal político? É um animal que é possível se organizar. É possível estabelecer é possível construir organizações, é possível gerir a vida em conjunto, em coletivo, né? Nesse sentido. Mas mais tarde, depois de eu fazer esse apanhado sobre a filosofia grega e as análises acerca do ser humano, com a expansão do cristianismo, principalmente na Idade Média, essa concepção acerca do ser humano vai se reduzir. Por que vai se reduzir? Porque para o cristianismo, e durante muito tempo, o ser humano era considerado uma criação, um instrumento de Deus. O ser humano ele é um servo de Deus. Então se restringiu, se reduziu as perspectivas de se aprofundar o que é o ser humano. De que se questionar o que é eu mesmo. Mas sim de se perguntar como Deus quer que eu seja, gerando uma nova pergunta, incluindo Deus no meio e não o próprio ser humano. É uma visão mais teocêntrica e não antropocêntrica, que já vem ocorrendo a partir dos pensadores renascentistas no século XIV e XVI, que vai mudar o quadro dessa filosofia, dessas perspectivas da igreja, reformulando uma lógica em que é fundamental recuperar a dignidade humana. É fundamental ser humano.
Isso que é o resgate, de modo geral, dos pensadores renascentistas. Dando maior ênfase ainda ao ser humano com o movimento iluminista a partir do século XVIII. Você vê que eu estou passando, né, cada momento histórico, os mais importantes, em que vai se centralizar as perspectivas do que é o ser humano a partir da capacidade de razão, no sentido de compreender as diversidades, de enfrentar as diversidades, de elaborar conhecimento, de construir algo novo, e por aí vai. Da compreensão das artes, da criação, e por aí vai. Na Revolução Industrial, com a Revolução Industrial no século XIX, ganharam forma as preocupações com a desumanização trazida pelas técnicas e com a exploração do homem pelo homem na sociedade capitalista. Assim, a razão ganhava uma posição renovada na filosofia, sendo assim como necessária a crítica dos efeitos de uma própria aplicação. Os avanços científicos do século XIX e XX, especialmente com a formação de várias ciências humanas, também trouxeram conhecimentos que atribuíram novos significados às reflexões sobre o ser humano no campo da filosofia, aonde hoje esse questionamento ele é muito mais profundo e complexo, porque as sociedades elas se tornaram mais complexas e promovendo mais novas contradições e mais questionamentos acerca do que é o ser humano. Aqui existem alguns pensadores renascentistas em que valorizavam o humanismo, né, ou, consequentemente valorizavam o ser humano, resgatando as perspectivas, né, as perspectivas que se aproximam mais com a filosofia grega antiga. Natureza humana versus condição humana. Na busca pelo sentido do humano, uma pergunta frequente é: o que há em nós que nos faz humanos, tornando-se singulares em relação a todos os seres humanos da natureza? Em outra palavra, qual é a natureza humana? Essa pergunta da natureza humana ela é alvo de diversas interpretações, né? Nessa pergunta apresentada no início desse capítulo, está implícita a ideia de que existe uma essência humana que nos distingue, por exemplo, de outros animais, dos vegetais e dos minerais e etc. Tendo em vista a definição da natureza humana, Aristóteles ressaltou que os humanos são seres racionais. Isso já é um elemento fundamental da essência humana, né? Aquilo que caracteriza e lhe torna singulares é o fato de serem dotados da razão, uma grande característica humana. Além disso, se somos dotados de uma natureza humana, significa que já nascemos com ela. O que fazemos ao longo da nossa vida é transformar em ato essas potencialidades que carregamos desde o nascimento. Observando as pessoas, filósofos procuraram evidências que poderiam confirmar a realização de suas potencialidades. Para alguns, o ser humano se distingue dos demais seres porque pensa, utiliza a linguagem e a razão. E o que caracteriza o Homo sapiens, para outros, a natureza humana reside nas relações econômicas, dando origem ao conceito de Homo economicus. Há também quem afirme que apenas o ser humano pode criar, fabricar ou trabalhar, ou ainda brincar, jogar, ou então nenhum desses aspectos em particular, mas o conjunto deles. Você vê que existem várias interpretações acerca do que é o ser humano, no sentido desse conceito, a natureza humana. Um elemento fundamental acerca da natureza humana, que vale lembrar que o ser humano é tão magnífico que a sua essência, quer dizer, alguns elementos que hoje nós caracterizamos como algo da natureza humana foi fruto de um processo, de uma relação dialética entre o homem e a natureza, em um processo evolutivo. Não é que sempre foi assim. Eu acho que é bom ressaltar isso, para a gente não ter uma ideia determinista das coisas.
nós estamos em constante mudança por conta da forma de como se relacionamos com a natureza e como nós se relacionamos uns com os outros. É nesse sentido que a gente deve se situar, né? Por isso que existem diversas interpretações acerca do que é a essência humana. Mas uma coisa fundamental, de grande importância, é a razão, a linguagem e o trabalho. Trabalho no sentido, no sentido ontológico, que eu já falei com vocês em sala de aula. Da capacidade humana de transformar a natureza, né? Alguns filósofos, porém, não ficaram satisfeitos com nenhuma das caracterizações de uma suposta natureza humana. Eles afirmaram que o ser humano não é definido por característica universal, ou seja, que esteja presente em todos os seres humanos, em qualquer época e lugar. Segundo esses filósofos, o ser humano pode ser caracterizado por aquilo que cada um faz de si mesmo, de acordo com as relações humanas. Eles tiraram o foco da definição de essência humana e colocaram na existência humana. No sentido, até mesmo no sentido evolutivo, há de concordar desse viés da existência humana. E assim, entendendo o que é a existência humana, percebendo o que é o ser humano, sua relação com a natureza e a relação com os outros animais, incluindo também os seres humanos, é que não há possibilidade de descrever o sentido universal da essência humana, mas há a possibilidade de entender o que é a condição humana. Para saber o que faz dos homens e mulheres seres humanos, e não outros qualquer, seria mais importante estudar a condição humana do que suposta natureza humana. Essa condição refere-se aos fatores históricos e sociais em meio aos quais o ser humano vive e, sobretudo, as ações em que ele exerce sobre a sua influência, sendo capaz de produzir novas condições. Na ideia de condição humana não há, portanto, uma noção determinada do ser humano, mas uma abertura de sua compreensão, que está de acordo com a diversidade de nossas ações. Os filósofos que pensam em, em termos de condição humana colocam muito mais ênfase na investigação da existência, porque é aí que podemos conhecer o ser humano mais profundamente. E aí vamos entrar na filosofia contemporânea, né? Quando se pensa no sentido da condição humana. Isso aqui, esse trecho é interessantíssimo. Dialoga muito, quando eu falei, sobre o não enxergar de forma determinista, já sendo um contraponto ao conceito de natureza humana. Entendendo a condição humana no sentido de que refere-se a fatores históricos e sociais em meio aos quais o ser humano vive. Isso é de grande importância. A filósofa contemporânea Hannah Arendt, por exemplo, compreendia essa condição como exercício de que ela dominou como vida ativa, que se desdobra nas três atividades humanas fundamentais: o trabalho, a obra e a ação, que é entendido, né? Trabalho, obra e ação para Hannah Arendt. Trabalho é a atividade do corpo humano, esse é o aspecto biológico, para ela, né? Obra é a atividade da existência, que consiste em transformar a natureza e criar a cultura. E ação é a atividade política, aquilo que os indivíduos realizam entre si. A cada uma dessas atividades corresponde a uma condição humana, de fato. Ao trabalho corresponde a própria vida, pois ela é necessária para realizar todas as atividades. A obra corresponde à mundanidade, na medida que os seres humanos criam um mundo por meio da cultura, e é o mundo que possibilita a obra. E a ação, por fim, corresponde à pluralidade, pois ela é requisito para que a política possa ser feita por todas as pessoas. A condição humana é o que nos permite que, exercendo uma vida ativa, sejamos humanos de fato. O entender humano é entender a sua dinâmica enquanto ser social, ser que transforma. É isso que é compreender o humano. Contudo, a filósofa, essa noção não explica e não define quem somos, de fato. Ela nos condiciona, ela nos mostra um horizonte no qual construímos a nossa vida, mas não nos determina de modo absoluto como a natureza humana. E é muito difícil fazer essa descrição, né?
mas sim compreender o que é a condição humana. Finaliza essa primeira parte da aula. Aí, a segunda parte da próxima semana, né, que é um capítulo um pouco extenso. E é basicamente isso, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.